Olá, eu sou a Juliane Leut, sou médica veterinária, mestre em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências de Botucatu e atualmente doutorando em Biotecnologia também pelo Instituto de Biociências de Botucatu. E eu vou falar um pouquinho mais com vocês hoje sobre as proteínas alternativas. Então eu vou dar uma leve introdução, porque logo mais eu terei colegas falando especificamente de cada uma dessas proteínas. Bom, a gente sabe que hoje um grande desafio é a produção agrícola. Então, a gente precisa aumentar em 70% a produção agrícola até 2050, de acordo com a FAO. Mas, quando a gente pensa no sistema agroalimentar, ele se mostra insuficiente e insustentável. Pensando hoje em relação à fome, mais de 2 bilhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar leve e moderada, e mais de 700 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, são aquelas pessoas que elas não têm acesso ao alimento, elas estão em situação de fome. Então a gente precisa aí melhorar esse sistema agroalimentar para alimentar a população, que tende a aumentar. Mas como a gente faz isso, né? Como que a gente consegue melhorar isso sem prejudicar tanto o meio ambiente, sem prejudicar tanto os animais, né? Ou até mesmo a saúde humana. Quando a gente pensa na pecuária, hoje a gente alimenta e abate 88 bilhões de animais por ano, pensando em animais terrestres, tá? Não colocando animais aquáticos aí nessa conta. Então, a gente tem mais de 700 milhões de pessoas passando fome, mas a gente consegue alimentar 88 bilhões de animais. Nós temos mais animais para produção de alimento hoje no mundo, dentro da pecuária, do que se a gente somar a população humana, os animais silvestres e domésticos. Então, é uma quantidade muito grande de animais que a gente precisa alimentar por ano. E quando a gente pensa aí na superfície terrestre, sendo que 76% dela é habitável, 40% é para agropecuária. E desses 40%, 80% é para pecuária, para produção de grãos e de pastagem para esses animais de produção. Ou seja, a gente tem aí mais de 70% das terras aráveis para a produção de grãos para servir de alimentos para esses animais. Então, é uma conta que não fecha, né? A gente produz muito mais grãos para alimentar os animais, que vão servir, né, depois vão ser abatidos e servir de alimento, do que a gente utilizar essa terra, essa quantidade de terra arável, para produzir alimento para o ser humano, né? Para produzir grãos, né? Utilizar essas terras e produzir esses grãos mais para o ser humano e não para o consumo animal. Quando a gente pensa na soja, mais de 76%, né, por volta de 76%, na verdade, ela é utilizada para produção de ração, tanto de suíno quanto de aves, em sua maioria. E além disso, além da gente pensar aí nas terras aráveis, que é um problema porque a população está aumentando, mas as terras aráveis elas são finitas. E a ONU fala que 40% das terras aráveis já estão em sistemas de degradação. Então, como que a gente poderia melhorar isso, né? Pensando não só na parte da terra arável, mas também na parte de água, né? Então, do consumo hídrico que a pecuária utiliza. Como a gente precisa alimentar 88 bilhões de animais, a gente precisa produzir muito alimento. E para isso a gente utiliza muita água. Então, o sistema agropecuário utiliza mais de 60% para produção, né? Para produção não, para irrigar esses grãos que vão ser servidos como alimento para esses animais de produção. E também pensando na pegada hídrica, a cada 1 quilo de carne você utiliza 15 mil litros de água, pensando em toda a cadeia produtiva, quando a gente está falando, nesse caso, de uma cadeia produtiva bovina, de carne bovina. Então, para você ter 1 quilo de carne bovina, você precisa utilizar 15 mil litros de água. É uma quantidade muito grande. Então, além do problema da terra, a pecuária também tem um gasto muito alto hídrico. Além disso, isso é algo, né, que a gente ouve falar muito, também tem em relação aos problemas de mudança climática. Os sistemas alimentares num todo, eles são responsáveis por 30% da liberação dos gases de efeito estufa.
Dentro disso, a principal fonte, né, que libera gás do efeito estufa é a pecuária com 21%. Então, se a gente somar todos os meios de transportes que a gente tem hoje, carro, avião, moto, caminhão, enfim, se a gente somar todos esses meios de transportes, a pecuária ainda libera mais gases para efeito estufa do que todos eles somados. Então, a pecuária ela tem um gasto, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, muito alto. Além disso, no último relatório do Banco Mundial, ele estima que as proteínas alternativas, elas são o segundo ponto, ficam em segundo lugar quando a gente pensa em mitigação dos gases do efeito estufa. Ela só perde para o reflorestamento. Então, depois do reflorestamento, mudar, né, para proteínas alternativas, os sistemas alimentares para proteínas alternativas, ela seria um segundo melhor ponto para mitigar as mudanças climáticas. Aí tem um trabalho da pesquisadora Tuomisto, que ele fala, nesse caso desse trabalho, comparando com a carne cultivada, uma das proteínas alternativas, que numa próxima aula será muito melhor, vai ser muito melhor falada sobre apenas a carne cultivada, mas aqui é só para ter uma ideia. Então, ela fez essa pesquisa e ela mostrou, comparando gasto energético, de gás de efeito estufa, uso de água e terra. E aí, quando a gente compara com o que tem mais gasto, que no caso é a pecuária, a produção bovina, a carne cultivada ela é muito menor, pensando nesses gastos. O único ponto que a carne cultivada ainda precisa ser melhorada, que ela se compara com a produção de carne bovina, é quando a gente pensa em gasto de energia. E no caso, é quando a gente pensa em gasto de energia, nesse trabalho, no próximo que eu vou falar, é não pensando em energias renováveis. Porque se a gente pensar em energias renováveis, esse gasto ele é menor. Mas, como tem a utilização de bioreatores dentro desse processo, então o gasto energético para a produção de carne cultivada é muito grande. Também é algo que precisa ser trabalhado e melhorado. Num todo, a pecuária ela tem um grau de uso, né, de água, terra e gastos, né, e liberação de gás de efeito estufa muito maior do que não só a carne cultivada, mas como as proteínas alternativas em geral. Aqui também é um outro trabalho, né, que também mostra isso. Então, assim, que a carne cultivada, tirando o ponto do gasto energético, ela é muito mais sustentável do que a carne convencional. E além de tudo isso, também tem a questão das outros pontos. Então, quando a gente pensa na pecuária, né? Então, já falei ali do gasto energético, do uso de terra, de água, mas a gente também tem outros pontos, né? Dos gases de efeito estufa, mas outros pontos também que são muito importantes quando a gente fala da produção pecuária é a resistência a antibióticos, que é algo que agora tem se falado mais. Então, o FDA dos Estados Unidos, ele fala que mais de 70% dos antibióticos que são produzidos lá é para produção animal. Então, a gente utiliza, porque na produção animal você utiliza antibiótico como promotor de crescimento. Então, você coloca esses antibióticos na ração e é utilizado para esses animais, né, que estão ali dentro daquele sistema. E isso é um problema porque quando a gente pensa aí nos dejetos, né, na excreção desses animais, isso pode acabar indo para rios que podem depois ir para irrigação do plantio, né, de vegetais, legumes, frutas que vão para a alimentação humana. Então, a resistência ao antibiótico também é um ponto que agora tem se falado bastante, um ponto crítico quando a gente pensa no sistema de criação animal. Além disso, as zoonoses, né, que isso também se fala bastante. Então, as zoonoses são aquelas doenças que o ser humano passa para o animal, mas também o animal passa para o ser humano. E quando a gente está pensando nas zoonoses, 60% das doenças infecciosas que tem no mundo são zoonoses. 60% dos patógenos hoje no mundo são zoonoses.
E 3 a cada 5 doenças humanas que tem no mundo hoje são de origem zoonóticas, né? E também quando a gente pensa na gripe suína, gripe aviária, né, que todo mundo já ouviu falar, isso tudo vem do sistema de produção animal. Então é um ponto importante a ser falado, né? É a relação de segurança, né, da saúde humana. E claro, também um ponto que não tem como não falar, que está intrínseco aí, é o bem-estar animal. Quando a gente produz animais que vão ser abatidos, por mais que hoje tenha estudos e pessoas que se preocupem, muitos desses animais a gente sabe que acaba sofrendo. Principalmente quando a gente pensa ali na galinha poedeira, que tem o processo de debicagem, que tem aquele processo dela ficar numa gaiola fechada com outras galinhas em que ela não consegue nem abrir as asas. Quando a gente pensa na suinicultura, né? Nas porcas parideiras ali da suinicultura, que elas ficam em locais fechados que elas não conseguem se virar. Nos filhotinhos, né? Que em um dia faz a retirada do dente de lobo, a castração, corte de orelha, tudo sem, o corte da cauda, tudo sem anestesia. Enfim, o problema quando a gente pensa em bem-estar animal dentro do sistema de produção animal é muito grande, né? E é um ponto que a gente tem que sempre lembrar e sempre tentar melhorar. E aí, quais são os impactos, né, quando a gente pensa nas proteínas alternativas? Então, as proteínas alternativas, elas vêm como um novo sistema para tentar sanar muito desses problemas que o sistema de produção animal acaba gerando. Como eu falei, o sistema de produção animal ele é insuficiente e insustentável. Então, a gente vem aí com as proteínas alternativas para tentar resolver esses problemas, porque ela consegue abranger tanto a insegurança alimentar, sustentabilidade, bem-estar animal, zoonose e resistência antibacteriana, como uma solução de você conseguir, então, aumentar a produção de alimento, que é aquilo que a gente precisa, mas sem causar tantos danos. E aí, quais são as proteínas alternativas? Eu não vou falar muito delas, eu vou falar brevemente, porque, como eu já disse, né, terá aulas sobre cada uma delas, mas basicamente temos 3, que são o plant-based, que são aqueles alimentos que são de origem vegetal, mas que mimetizem um ingrediente animal de escolha, então ou um hambúrguer, ou um nuggets, ou um leite, um requeijão, uma maionese, um queijo, enfim. Temos inúmeras empresas, inúmeros produtos, mas o plant-based ele vem então com essa ideia de ser um produto análogo àquele produto cárneo, porém feito à base vegetal, mas o mais próximo possível, quando a gente pensa em aroma, em sabor, em textura, né, até na coloração. Então, para ele ser o mais mimético possível daquele produto animal que ele está imitando. Temos a fermentação, que aí são 3, a fermentação convencional, a tradicional, que é aquela da cerveja, do iogurte. Temos a fermentação de biomassa, em que a gente utiliza o próprio micro-organismo como um produto final, então a gente vai consumir o próprio micro-organismo, a biomassa desse micro-organismo. E a fermentação de precisão, que junto com a carne cultivada, ela entra dentro do guarda-chuva da agricultura celular. Então, a fermentação de precisão, ela utiliza os micro-organismos, uma alga, uma levedura, um fungo, como uma pequena fábrica para a produção de um ingrediente funcional. Então, se você quer ali uma proteína do leite, você faz com que esses micro-organismos, através da produção de DNA recombinante, faça essa proteína do leite, só que sem utilizar o animal na jogada. Então, é a proteína do leite, é a proteína do animal, só que sem uso do animal. E a carne cultivada, ela também vem com essa inovação de que você tem carne, porque a carne cultivada é carne genuína, porém sem o abate animal. Então você tem uma carne que tem as células do animal, que tem todo o aspecto, né, que é para ser nutricional, próximo, ela é diferente de um plant-based, ela não é a base vegetal, ela é animal mesmo, só que você não precisou abater o animal para a produção dessa carne. Bom, então hoje era isso, era uma breve introdução sobre as proteínas alternativas. Nas próximas aulas do curso vão ser falado muito mais sobre elas. Fica aí meu contato, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato. E também o contato do Alt Protein Project,
que é quem está aí em parceria com a LED para fazer esses cursos. Muito obrigada e até mais.